A Google está a dar agora um grande passo para tornar a web mais segura. E não é que eles estejam a dar este passo sozinhos. Não é que só quem usa as coisas da Google é que vai ter acesso. Eles estão simplesmente a tornar a chave de acesso, também conhecida como passkey, a nova forma de autenticação para contas pessoais. Ok? E basicamente, eles em maio permitiam que as pessoas começassem, em maio deste ano, 2023, eles permitiram que as pessoas começassem a utilizar a passkey para aceder à conta, mas agora essa é a forma pré-definida. Ok? E agora a questão é, o que é isto da passkey, em primeiro lugar, e o que é que isto significa? Não é? Se calhar a coisa mais importante que isto vai significar é o fim das passwords. Não numa fase inicial, mas a longo prazo, o objetivo da utilização das passkeys é nós eliminarmos as passwords, porque as passwords têm muitos problemas, no sentido em que nós temos que nos lembrar das passwords, no sentido em que é muito fácil tentar fazer brute force ataque, e os ataques de phishing também são bastante problemáticos. Inclusive, descobri quando estava a fazer a pesquisa para falar sobre esta notícia, descobri que já está a ser usado em escala ataques de phishing, mesmo quando há autenticação de 2 fatores. Ei, a sério? A pessoa liga-te e diz assim, sim, portanto, eu preciso da sua password, que as pessoas já davam, porque não têm essa cultura, e agora você vai receber um código para o seu número de telemóvel. E preciso que você me dê o código. E pronto, já passaste os 2 fatores. Que cena. Porque no fundo a autenticação é baseada em 3 coisas, não é? É aquilo que a pessoa tem, aquilo que ela é e aquilo que ela sabe. Se o teu código está baseado ou se a tua autenticação, se a tua segurança online está baseada em 2 coisas e tu dás as 2 coisas, fica complicado. A única coisa que tu não consegues dar pelo telefone é aquilo que tu és. Pois. E o que é que significa dar aquilo que tu és? É a parte da autenticação biométrica. Impressão digital, reconhecimento facial. E a passkey é basicamente uma chave que fica armazenada no dispositivo, portanto, vai validar que tu tens acesso ao dispositivo, mas que tu só consegues aceder depois de te autenticares, ou seja, mostrares que tu és tu. Seja com reconhecimento facial, seja com o reconhecimento da impressão digital. No entanto, para os casos em que o reconhecimento facial ou de impressão digital não esteja a funcionar, o smartphone já tem o método de usar o PIN, que aí já estás a validar o que é que tu sabes. Portanto, é o que é que tu tens e depois o que é que tu és ou o que é que tu sabes. É uma combinação. Mas pronto, isto é assim uma overview inicial da passkey. E eu estive a pesquisar também e vi que é possível, mesmo nas contas empresariais do Google Workspace, ativar o login sem password. Isso está em beta, ok? Portanto, é possível nós já fazermos o login na conta do Gmail da empresa usando a impressão digital do computador. O leitor de impressão digital do computador. Que é fascinante. E é um futuro muito interessante para a autenticação na web. Ok? Portanto, vamos aqui por partes, isto é muita coisa. Basicamente, esta passkey é construída em cima de um padrão, WebAuthn, e é muito importante esta parte porque isto faz com que qualquer site possa implementar a autenticação com reconhecimento facial, reconhecimento da impressão digital, e etc. Porque é algo que já está a ser adicionado aos browsers desde 2018. Esta API já existe há bastante tempo, agora é que está a começar a ser utilizada numa escala maior. Inclusive nós, na Good Store, já começámos a testar a autenticação com estes fatores e quando nós metemos isto a funcionar, parece magia, não é? Porque nós estamos habituados a utilizar o dedo para desbloquear o computador ou o telemóvel. Não estamos propriamente habituados a utilizar isso para fazer login numa loja online, por Exato, exemplo. para fazer o login numa loja online, para fazer o login num site, numa plataforma, um marketplace ou uma coisa assim, e isto vai ser o início, ou isto está a ser o início
desta transição, em que as passwords deixam de ser uma realidade do cotidiano das pessoas e basicamente a autenticação passa a ser uma coisa quase que natural, em que as pessoas nem têm que pensar muito nisso, não têm de estar a lembrar-se de passwords, isso tudo. Portanto, quem é que está por trás disto? Quem é? Existe uma aliança que foi criada, que se chama FIDO ou FIDO, depende de como as pessoas quiserem pronunciar, Alliance. E o que é que significa FIDO? Significa Fast Identification Online. Ok? Portanto, é a aliança que está basicamente a trabalhar para nós termos uma internet mais segura, uma web mais segura e rápida. Exato, a nossa identidade também não seja facilmente roubada. Exatamente. Não é? E para que seja mais rápido de sermos identificados como nós. Exatamente. Como sendo nós, exato. Exato. E existem membros nesta aliança, tais como a Apple, a Google, a Amazon, a OnePassword, a Dashlane e LastPass, que são os 3 plataformas, ferramentas que permitem gerir e gerar passwords e sincronizá-las entre dispositivos para mais facilmente nós conseguirmos aceder aos websites, etc. A Samsung também, a Visa, o PayPal e departamentos de vários governos internacionais, entre os quais Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Taiwan e Coreia. Mas existem mais. Eu é que não meti aqui a lista toda porque ainda era bastante extensa. Era o podcast inteiro. Era o resto do podcast. Portanto, isto basicamente o que mostra é que realmente a segurança dos cidadãos online é uma prioridade não só para os governos, mas também para as empresas. E isto acaba por ajudar a web a desenvolver-se, porque se as pessoas não se sentirem seguras com a web, se elas não se sentirem seguras a comprar online, elas não vão ter tanta tendência a usar. Aliás, aquilo que faz muita gente ter medo de usar, por exemplo, o MBWay, ou ter medo de usar a internet, é porque não se sente segura, porque ouviu histórias. Sim, é verdade. Portanto, se nós conseguirmos mitigar esses perigos, claro que os scammers e o pessoal do phishing vai encontrar aí outro tipo de ataque. Eles são empreendedores super... Eles estão sempre a pivotar. Exato, eles encontram outra forma. Mas a verdade é que se a gente conseguir dificultar-lhes a vida, é sempre melhor do que deixar as coisas como já estão. Exatamente. Outra coisa importante sobre a Passkey é que ela não tem de ser utilizada exclusivamente, ou seja, se a pessoa não acredita que isto seja uma forma válida de segurança, pelo menos nesta fase inicial em que ainda as pessoas se calhar vão estar um bocado desconfiadas disto, ela pode utilizar isso além da password. Ok? Portanto, os websites... Seria tipo 3, em vez de ter 2 fatores, passar a ser 3. Sim. Isso é fixe, isso é muito bom. Na verdade, são 3, só se tu não usaste depois o PIN para desbloquear, porque senão é sempre password e o PIN são coisas que tu sabes, tens mais uma coisa que tu tens de saber. Mas sim, pode ser muito interessante. Já falei sobre a parte de nós estarmos a explorar isso, e há uma tendência interessante que eu não sei se está relacionada com o facto da autenticação online ser tão dar tantos problemas, então, que é, por exemplo, a Trendim, uma loja de acessórios, sim, onde tu compras onde eu compro os suspensórios, já não tem contas de cliente. Eu acho que está relacionado com o facto de muitas vezes a experiência de compra em que tu tens de criar, por exemplo, uma conta, cria alguma fricção. Eu tenho a certeza, há maneiras de conseguir fazer com que essa parte da criação da conta não seja tão difícil, porque a gente sabe que nós também exploramos isso na nossa Good Store. Agora, há também outra questão, gestão dos dados, será por isso que eles não querem ter as contas das pessoas? Não sei, pode ser, mas por exemplo, eu enquanto cliente frequente, é chato ter que meter a morada. Claro que posso sempre armazenar no LastPass ou no browser e etc, mas se o site já tem, eu já tinha a minha morada, não é? É chato que eu agora tenha que estar a voltar a meter. Mas pronto, estamos a divagar, estava só a dizer que era interessante. Sobre a parte de ser fácil criar uma conta de utilizador, com a Passkey pode passar a ser mais fácil, porque essencialmente tu estás a fazer uma compra, no final do checkout, em vez de tu teres de dizer ok, quero criar a conta e password e não sei o quê,
tu podes simplesmente adicionar um botão. Sim, ou uma checkbox a dizer quer criar conta, em que tu selecionas, depois clicas em coisa e metes a tua autenticação e voilà, done. Sim. Exatamente. Sim, isto quanto mais fácil melhor. Exatamente. Quais é que são as vantagens desta nova autenticação para a web? É que protege os utilizadores, principalmente os menos técnicos, e impede-os de utilizarem passwords fracas. Pois. Claro que o PIN pode continuar a ser 0000 ou 1234, a gente não consegue impedir isso. Sim, mas a parte do mas biométrica... Mas a digital já é mais difícil de ser fraca, não é? Impede a utilização da mesma passkey em sites diferentes. Ou seja, aquelas pessoas que usam a mesma password em todos os sites. Já agora, se fizeres isso... Não faças. Não faças. Porque o problema é, tu não sabes como é que os sites armazenam a tua password, e se a password for armazenada em texto, em plain text, né, em texto às claras, sem nenhum tipo de codificação, de encriptação, de hashing, tu estás a correr um perigo muito grande de um site ser atacado, a tua password ser roubada e de repente os atores maliciosos conseguem ter acesso às tuas contas todas em todos os sites na internet. Mesmo que tu uses duplo fator de autenticação, eu aconselho contra reutilizar passwords. Sim, claro. Portanto, existe isso e é por isso que existem os serviços como a OnePassword, o Dashlane e o LastPass para evitar que as pessoas façam isso e não terem de se lembrar de todas as passwords também. Exatamente. Outra vantagem da passkey é que é mais rápido do que usar uma password, porque eu não tenho de escrever, porque se a password é segura, ela tem que ter pelo menos 3 tipos de caracteres diferentes e tem que ter pelo menos 12 caracteres, pelo menos neste momento. Claro que isto, com o passar do tempo, e qual é que era o problema das passwords, é que o número de caracteres ia aumentar e o número de tipo de caracteres também ia aumentar. Portanto, nós corríamos o risco de, daqui a uns anos, uma password segura é uma password com 99 caracteres, pois, e ninguém com 4 tipos diferentes. Ninguém se vai lembrar disso. Claro que não. E depois também temos a questão de, inicialmente, as passwords não precisavam de ser tão grandes para ser mais seguras, porque a capacidade de computação também era mais limitada. Nós agora estamos cada vez mais com computadores que são supercomputadores, que conseguem fazer aquela computação muito rápido. Então, mesmo com 12 caracteres, mesmo com aquelas alterações todas, é cada vez mais fácil fazer esse tipo de ataque, de brute force, e conseguir sacar a password das contas. Portanto, acho que é mesmo um grande passo para a segurança na internet, um grande passo para o aumento da confiança das pessoas na internet. Exatamente. Uma das vantagens, ou outra das vantagens, é que é mais conveniente do que ter de usar a password e depois ficar à espera do SMS, do segundo fator, porque a passkey, por si só, já é considerada autenticação multifator, apesar de ser só um passo. Porquê? Porque a tua passkey tem de estar no teu dispositivo, portanto, tu estás a validar automaticamente que tu tens posse daquela passkey. E depois tu estás a validar a segunda coisa, porque tu, para poder usar a passkey, tu tens de ou garantir que tu és tu, usando o teu dedo, a tua impressão digital ou o reconhecimento facial, ou então tens de garantir que tu sabes o PIN, não é? Portanto, automaticamente é uma autenticação multifator. Então daí teres dito que 3 fatores, nem por isso, porque ela por si só já é. Exatamente. Ok, já percebi. Claro que nós temos aqui um perigo, que é, se tu partilhares o PIN do teu telemóvel com muitas pessoas, e não façam isso, e tu tiveres as passwords todas gravadas no teu telemóvel, as passkeys, ou chaves de acesso, então basicamente qualquer pessoa que tenha o PIN do teu telemóvel e o teu telemóvel pode-se fazer passar por ti. Pois. Portanto, esta combinação de duas coisas é a próxima coisa que nós temos que educar as pessoas a: garante que ninguém sabe o PIN do teu telemóvel. E garante que se perderes o teu telemóvel, cenas. Essa é que é a parte lixada. Se tu tiveres um PIN básico, tipo 1234 0000, e tu perderes o teu telemóvel, essencialmente, hoje em dia, ou daqui a uns tempos, vai ser quase como se perdesse a carteira. Pois. Mas eu acho que muita gente também já usa o Google e o iCloud Keychain para partilhar
e sincronizar passwords entre os dispositivos. Portanto, se essas pessoas também hoje em dia tiverem um PIN pouco seguro, não é? E perder o telemóvel, também já vão perder já vão estar a ceder o acesso a todas as passwords. Portanto, no fundo, não há muita coisa que esteja a mudar aqui em termos de perigos. Ou seja, não se está a acrescentar perigos, está-se a mitigar apenas perigos que já existiam. E vamos ver, isto agora só o tempo é que dirá, e também perceber o quão facilmente o público vai aderir a isso. Eu acho que depende muito de estar acessível às pessoas. Sim. Os primeiros sítios em que eu utilizei a Passkey eram plataformas ou ferramentas feitas para developers. Portanto, tu fazias o login e a Passkey era usado como o segundo fator, ou seja, tu metias o teu e-mail, metias a tua password e depois usavas a Passkey como o segundo fator de autenticação, como tinhas dito mais cedo. Mas agora o que a Google está a fazer é fazer, de certa forma, push para a Passkey, que este era o plano desde o início, era a Passkey tornar-se o método principal e o primeiro método. E se tu não tiveres acesso à Passkey, porque trocaste de dispositivo, o que é que tu fazes? O que é que tu fazes? Os outros, não é? Se já não tiveres acesso, o que é que tu fazes? Hoje em dia, se tu te esqueceres da password, o que é que tu fazes? Recuperas. Vai ser a mesma coisa. Sim. Ou seja, é enviado um magic link ou um código para repor a password, só que em vez da pessoa definir uma nova password, ela vai criar uma nova Passkey. Sim, volta a introduzir os dados biométricos. Volta a introduzir o dedo e aquilo é tudo criado. E a vantagem é que os sites nunca têm acesso aos dados biométricos e nunca têm acesso à chave que fica no dispositivo. Só têm acesso à chave, à outra parte da chave, que é usada para verificar que a chave que estava no dispositivo é verdadeira, que os sites vão ter de armazenar. Mas com aquela chave tu não consegues fazer-te passar pela pessoa, só consegues verificar se a pessoa é ou não é aquela pessoa. Portanto, no fundo isto tem muitas coisas. Isto foi pensado por muitas pessoas, daquelas empresas que nós falámos já há algum tempo, que nós falámos no início desta notícia, que são especialistas na parte da criptografia, são especialistas na parte da cibersegurança. Portanto, muitas coisas já foram pensadas. Claro que eu não acredito que isto vá funcionar tudo às mil maravilhas à primeira. Nunca funciona. Nunca funciona, não é? Mas com as arestas que vão ser limadas e etc., vai dar uma experiência muito melhor, muito mais fácil, muito mais conveniente e muito mais segura aos utilizadores online. Portanto, acho que todos nós ganhamos com isto. Exato. E devia haver mais pessoas a falar sobre isto também. Pois. Para educar as pessoas. Mas é um passo de cada vez. Exato.